Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de adolescentes, que é a nossa lição de número 11, que tem como título Israel, príncipe que lutou com Deus. A nossa leitura bíblica baseada em Gênesis, capítulo de número 31, versículo de número 3, depois do 13 ao 18, e o 32, o 1, logo após o 22 ao 28. Desde já eu peço encarecidamente as orações dos santos. Ore por mim, por minha família. Necessitamos das vossas orações e acreditamos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ore por nós, somos carentes sim. Quero também pedir a você que está assistindo aí agora, se inscreve aí no canal, nos ajude. Vamos usar essa ferramenta que é a rede social para divulgarmos, propagarmos a palavra do Senhor. Deixa o seu legal, comenta também aí, compartilha para a glória do nome do Senhor. Vamos para a nossa lição. Israel, príncipe que lutou com Deus. Vamos ver como foi a vida de Israel. Quem era Israel? Eu já dei uma iniciada aqui, nesse primeiro tópico, onde iremos aqui falar sobre Jacó. Claro, Israel é Jacó. Vou puxar aqui o ângulo um pouquinho, para ficar melhor. Ok. E aqui para a gente sair aqui um pouquinho. Vamos lá. A nossa lição, Israel, príncipe que lutou com Deus. Como foi esse lutor com Deus? Claro que esse lutor com Deus foi quando o anjo apareceu para Jacó, o anjo do Senhor, e Jacó lhe segurou o anjo até que já estava amanhecendo, então o anjo, dali Jacó, segurando o Senhor, e ele falou, só solto se o Senhor me abençoar. Até que então sua perna foi ferida e Deus, ou o Senhor então, abençoou. Agora vamos lá. O primeiro tópico da lição nos traz a família de Jacó. Como foi a família de Jacó? Será que foi uma família exemplar, que não teve nenhum problema? Não. A família de Jacó teve muitos problemas, muitos altos e baixos. Teve ali a família de Jacó. Passou por muitas dificuldades e coisas que aconteceram ali que não era a vontade de Deus, mas que aconteceu ali na vida de Jacó. Vamos lá. Primeiro, Jacó e suas esposas e concubinas. Já começa aqui uma grande falha, eu gosto de dizer essa falha, ou erro de Jacó. Jacó, ele casou-se com Leia, aqui Jacó casou-se com Leia, e também casou-se com Raquel. Lembrando que ele queria casar com Raquel, mas Labão, o seu sogro, enganou e fez com que ele casasse primeiro com Leia. Ele casou com Leia, assim como ele enganou, seu nome Jacó, enganador, trapaceiro, o seu sogro também lhe enganou, assim como ele enganou a Isaac, seu pai, se passando por Esaú, ele também foi enganado por seu sogro. Daí, ele casou com Leia, depois casou com Raquel, e o seu sogro também deu Zilpa como serva de Leia e Bila como serva de Raquel. Então, ele ficou com as quatro, ou seja, as duas mulheres e as duas concubinas. As quatro mulheres, duas mulheres e as duas concubinas. Mas isso, Deus aprovava isso? Claro que não. Deus não aprovava isso. Deus permitiu, mas Deus não aprovava isso. Deus nunca aprovou um casamento com duas mulheres. Não, o casamento é um só. O padrão bíblico, traz a nossa lição, o padrão bíblico para o casamento é de um homem e uma mulher, numa união que só deve ser separada após a morte. Gênesis 2, 24 e Mateus 19, 4 ao
6. Porém, como era costume da época, naquele período, se ele foi permitido ali o casamento de Jacó com Leia, com Raquel, e teve também suas duas servas, que eram Zilpa e Bila, de Pibila. Devido ali ao costume daquela época, né? Ele também teve filhos. Vamos ver aqui quantos filhos Jacó teve e com quem Jacó teve cada filho. Começando aqui, os filhos de Jacó. Primeiro, Jacó casou com a primeira mulher, foi Leia. Com Leia, ele teve 6 filhos e uma filha, que foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, os 6 homens, e também Jacó teve uma filha, não sei se você sabe, Jacó teve uma filha, Dina ou Diná, que era a filha de Jacó. Mas não conta essa filha, a gente observa na Bíblia, que quando fala só os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Jacó, nas suas divisões, então não fala a sua filha, fala só dos homens. Não fala de Diná, ou Dina. Diná, que era filha também de Jacó com Leia. Já com Raquel, a sua outra esposa, ele teve 2 filhos, que foi José e Benjamim. A gente vai ver também o que foi que aconteceu com Benjamim logo quando Raquel ela teve Benjamim. Com Bila, serva de Raquel, teve Dan e Naftali, o Naftali. Com Zilpa, teve Gade e Azer. Pronto. Ao total, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filhos e uma filha. As 12 tribos de Israel e uma filha. Pronto. Esses são os filhos de Jacó. Agora, quais foram as dificuldades que essa família enfrentou? Quais foram as dificuldades que Jacó enfrentou? Pronto. A primeira dificuldade que aconteceu nesse âmbito aqui, no âmbito familiar de Jacó, foi a disputa entre Leia e Raquel. Que disputa? Disputa amorosa entre as duas, porque as duas queriam ficar com Jacó. E Jacó, ele tinha que dar assistência às duas. Porém, Jacó, ele amava mais a Raquel. Leia, como tinha aqui muitos filhos, fazia de tudo para que Jacó viesse estar mais próximo dela. Então, Raquel também era estéril, Deus permitiu e abriu a madre, que nasceu os 2 filhos. Então, primeira contenda que há a disputa entre Leia e Raquel para com a atenção de José. Elas queriam a atenção de José, então tinha essa disputa, essa briga, esse ciúme entre as duas. O primeiro ponto. Isso aqui já provocou uma guerra já até entre os filhos. O outro ponto grave também que aconteceu aqui na vida de Jacó, na família de Jacó, foi quando esta aqui, Diná, se apaixonou por um homem, o homem se apaixonou por Diná, o homem então abusou a Diná. Quando chega ali, aquele jovem que abusou a Diná, lá em Siquém, quando ele foi morar lá em Siquém, os 2 filhos de Leia, com Jacó, que foi quem? Simeão e Levi, esse aqui, Simeão e Levi, chegaram àquela cidade de Siquém e não só matou o homem que tinha abusado de Diná, como todos os homens daquela cidade. Então, sanguinário, esses dois fizeram ali, matando aquele homem, foi até no ato de covardia, quando eles aceitaram a circuncisão e eles estavam fragilizados e morreram à espada. Simeão e Levi, que aprontou esse desastre que aconteceu aqui na família de Jacó. Outra coisa também que aconteceu na família de Jacó foi quando Benjamim nasceu.
Quando Benjamim nasceu, Raquel, na hora do parto, a sua mãe morreu. E ali houve, né, aquele luto de Jacó, que ele amava muito a Raquel. Ele amava muito a Raquel, porém, quando Raquel foi ter Benjamim no seu parto, Raquel então faleceu, Raquel morreu. Então, Jacó ficou de luto e com muita tristeza. Os fatos que aconteceram aqui na vida de Jacó. Mais um ponto foi quando José foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos, então, diante daquele ciúme, daquela inveja que teve José, que Jacó se aproximava mais de José porque era filho de Raquel, que ele amava muito. Então, seus irmãos venderam José e José foi vendido. Quando José foi vendido, o seu pai pensou que José estava morto. Então, mais um problema, mais um luto, mais um choro na vida de Jacó. Entretanto, que José não estava morto, que Deus estava no controle de tudo. Outro ponto para se observar é que os dois netos de Jacó, e Onã, filhos de Judá, esses dois homens foram mortos pelo próprio Deus, porque era terrível e maligno. Está lá em Gênesis capítulo 38, os versículos 7 e 10. O próprio Deus o matou, porque eram terríveis. Então, esses dois, e Onã, esses dois filhos de Judá. Então, esses são os fatos que aconteceram ali, desastrosos, na família de Jacó, que fala sobre o tópico 1. E o que aprendemos aqui? Aprendemos que quando tem, primeiro, essa disputa, quando tem divergência entre irmãos, então, não há uma união, não há uma comunhão, não há uma amizade. Então, aqui vai haver dissensões, aqui vai haver brigas, aqui vai haver contendas. E é claro que o final nunca é bom. Que Deus nos guarde e que não vivamos tais coisas. Ok? Vamos para o segundo tópico, que fala a volta para a terra de origem. Então, Jacó inicia sua viagem de volta. O irmão de Esaú já era um homem, né? O irmão de Esaú já não era uma criança. Ele também não estava sozinho. Ele tinha duas esposas, duas concubinas, seus filhos, como já relatamos, e Deus mandou ele seguir o caminho de volta para a sua terra. Vamos lá. Então, Jacó agora, ele volta para a terra, para a sua terra. Porque Deus que mandou ele voltar para a sua terra. E quando Deus manda ele voltar para a sua terra, o que foi que aconteceu? Foi que, primeiro, quando ele saiu da sua casa, pegou as suas mulheres, pegou os seus filhos e saiu escondido do seu sogro. Quando ele sai escondido do seu sogro então vai atrás dele. E seu sogro percebe que tinha sumido uma estátua, né, dos seus deuses. E quem tinha pegado essa estátua foi Raquel. Até que então ele encontra no meio do caminho a Jacó, encontra suas filhas e ali procura aquele objeto, mas não achando. Mesmo assim, Jacó entra em um acordo com ele, para que não houvesse brigas entre eles, para que ele fosse embora em paz e Labão voltasse também em paz. Eles então faz esse acordo, fizeram esse acordo, e que Deus também aparece para Labão, Deus aparece para ele, dizendo que ele não deveria fazer nada com Jacó. Labão ficou sabendo da ausência dele e saiu em busca. Labão foi advertido pelo próprio Deus, em Gênesis 31, 29, pelo próprio Deus, que não deveria fazer nada com Jacó, ou seja, o próprio Deus chegou para Labão, olha, não mexa com Jacó. Não faça nada com Jacó. E a gente vê que nessa volta para a terra, Deus está sempre no controle. Aqui, ó. Deus no controle.
Deus estava no controle. Deus que falou com ele para ele voltar para a terra. E Deus iria garantir a ida dele até a terra. Com Labão, ele firma aquele pacto, faz aquele acordo de paz, Gênesis 31, 55. E os dois se uniram. O acordo de paz foi que, olha, na sua fronteira vai ser até aqui o limite. Até aqui você passa e até aqui eu não passo. Pronto. Esse é seu, esse aqui é meu. Fizeram aquele acordo de paz e seguiram em paz na sua viagem. No tópico de número 3, aqui já para finalizar, Jacó, ele enviou primeiro um mensageiro a Esaú. Ou seja, Jacó volta para sua terra para se encontrar com quem? Esaú. Que era Esaú? Seu irmão. E o que seu irmão estava preparando para Jacó? Ou o que seu irmão pensava ou queria de Jacó? Jacó estava trêmulo, com medo, porque quando Jacó saiu da sua terra, expulso, com medo, porque Esaú prometeu que iria matá-lo pelo aquele engano que ele fez, porque ele trapaceou com Esaú, fingindo ser Esaú. Esaú, então, prometeu vingar e prometeu matar a Jacó. Ele foge, vai lá para a casa de Labão, constrói sua família, mas Deus fala, olha, Jacó, você precisa voltar. Jacó, então, volta. Primeiro, com Labão, Deus já resolveu essa situação. Agora faltava Jacó se encontrar com Esaú. E nesse caminho de volta para a terra, Jacó fica com medo da reação de Esaú. Qual era a reação? A reação de Esaú. E ele tem medo. Jacó tem medo da reação de Esaú. Até porque ele prometeu matar a Jacó pelo que Jacó fez. Ele prometeu matar. Então ele envia primeiro mensageiros. Jacó envia mensageiros para Esaú, dizendo, olha, eu estou chegando. Ou seja, ele queria preparar o terreno. Então, nesse momento, o que Jacó queria? Diminuir a ira de Saul contra ele. Então ele envia mensageiros, ele pega também muitos presentes, para se encontrar com Esaú. Jacó procurou seu irmão com muita humildade, ou seja, Jacó, quando de volta, ele teve muita humildade. Humildade para se encontrar com Esaú. E humildade é uma característica imprescindível na vida de todo crente. Precisamos viver humildade, porque com humildade reconhecemos nossos erros. Com humildade também reconhecemos nossos acertos. Com humildade também pedimos perdão. Com humildade também perdoamos. Então, isso, Jacó, ele veio com humildade diante de Esaú. Ele veio se considerando como quê? Como servo também. Servo de Esaú. Não, eu sou teu servo, o teu servo está aqui. Diante dessa ida, ele prepara a terra com muita humildade, como servo de Esaú, com medo da reação de Esaú. Até que um ponto, o que ele percebe que precisa fazer? Orar. Ele fica sabendo que Esaú estava com 400 homens. Ele então fica com mais medo. Esaú vem 400 homens, vai me matar, vai matar todo mundo. E a única solução que ele acha naquele momento, com a sua humildade, é se prostrar diante de Deus e orar. Quando ele se prostra diante do Senhor, ele agora observa com humildade, ele agora ora. Quando ele se prostra diante do Senhor, quando ele ora ao Senhor, é que a gente vai ver no versículo 1, tópico 3, no subtópico 2, o homem que lutou com Deus. Após orar, Jacó enviou muitos presentes para seu irmão Esaú por meio de seus servos. Então, Jacó também, ele enviou o que para Esaú? Presentes.
humildade, ele manda presentes. Isso tudo vai preparando o coração de Esaú. Isso tudo estratégias para chegar até Esaú e fazer com que venha diminuindo cada vez mais aquela mágoa que possivelmente Esaú estava de Jacó. Mais uma vez, veio e aparece agora, ele ficou em um lugar sozinho, afastado ali, com sua família, atravessando o rio, ele ficou para trás, Gênesis 32, 22, 23, e ele lutou com o Senhor. O anjo de Deus agora aparece, e com ele durante aquela noite ele luta, naquela disputa entre um e o outro, até que o anjo fere a perna de Jacó. Jacó fica ferido na perna. Quando Jacó fica ferido na perna, Jacó não solta o anjo, até que amanheça. Já está amanhecendo. Não te solta até que o Senhor não me abençoar. Então pergunta, qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Jacó. Esse nome que ele enganou lá atrás, dizendo que era Esaú, ele agora se converte e fala, não, eu sou Jacó mesmo, aquele trapaceiro, aquele que errou. Mas eu estou com humildade diante do Senhor. Eu sou Jacó. Não sou Esaú, não, eu sou Jacó. Nessa fala dele, ele reconhece que errou. Ele se prostra ali diante de Deus. Até que o Senhor muda o seu nome. Mas o filho de Isaque exclamou, não alto, enquanto o Senhor não larga, enquanto o Senhor não me abençoar. Em seguida, Roma perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Ou seja, reconheceu ser um enganador, como já falei anteriormente. E Deus, então, muda o seu nome. Ele passou a ser chamado, ou passou a se chamar Israel. É aqui agora que há a mudança de Jacó para Israel. Se você também não sabia. Mas onde foi que Deus mudou o nome dele, de Jacó para Israel? Foi aqui, nessa passagem bíblica aqui. Gênesis capítulo 32, versículo de 28. A partir de agora, ele é chamado de Israel. Então, as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, são os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. E desse momento, o anjo desaparece, Jacó sai daquele lugar transformado, com sua convicção em ter visto a face de Deus, um novo homem agora, convertido. Ele sai com fé ao encontro de Esaú, seu irmão. E a última palavra que Esaú tinha dito sobre Jacó é que o mataria, mas depois de tantos anos o Senhor prometeu a paz entre os irmãos, o Senhor permitiu e que Jacó se encontrasse com Esaú e os dois fizessem as pazes, ou seja, teve paz entre os dois, se abraçaram, ali Jacó com seus presentes, mostrou toda a sua família, apresentou toda a sua família, Esaú viu que sua família é muito grande, abençoada por Deus, e houve naquele momento ali paz. Que Deus nos abençoe e que essa paz continue reinando em nossos corações, que possamos de fato viver em paz conosco, em paz com Deus, em paz com a família, em paz com os irmãos, em paz com os amigos, em paz com todos, seguir a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que esse exemplo aqui de Jacó, as coisas erradas nós não viemos fazer, mas que viemos nos revestir de humildade, que viemos orar, nos prostrar diante de Deus, diante das nossas dificuldades, das coisas que nos apertam, que nos assola do dia a dia, que Deus vai nos dar vitória. Assim como Deus foi com Jacó, deu vitória até ali, o encontro com Esaú. Deus estava sempre presente, Deus estava sempre guardando, sempre protegendo. Confie em Deus, que Deus também continua te guardando, te protegendo para a glória do nome dele. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.